amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Odontopod, discutindo os problemas, discutindo a odontologia de Mato Grosso, discutindo os profissionais, como que andam. E hoje é um dia especial e também diferente. Hoje nós vamos ter aqui com a gente como convidado especial o Dr. Leandro Arruda, que é um cirurgião dentista que trabalha com implantes, com reabilitação oral, e também presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso. Tá? Junto com a gente para esse bate-papo vai ter o Dr. Cláudio Moretti, que é cirurgião dentista, implantodontista, reabilitador oral, professor e está com a gente também há bastante tempo. Tá? Bem-vindos. E eu já queria de imediato já passar a bola pro Leandro. Leandro, como que apareceu, cara, o sindicato, servidor público? Como que isso apareceu na sua vida? Como que você vê hoje o sindicato? Vamos colocar isso daí para a gente conversar. Vamos lá. Obrigado, Dr. Walter. Obrigado, Cláudio, pelo convite. De estar presente aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre o sindicato, conversar um pouquinho sobre a odontologia do nosso aqui de Cuiabá, do município, do estado também, tá? E falando um pouquinho de mim também, tá? Então eu sou dentista há 21 anos, formado aqui na Unic, né? Na época que a odontologia só tinha na Unic, hoje existem, parece que 16 faculdades, 20 faculdades de odontologia no estado de Mato Grosso. Então, eu sou de uma época que, pelo menos em Cuiabá, só tinha a Unic, depois surgiu a Univag, né? Há 21 anos atrás. O tempo passa bem rápido, que a gente não vê o momento. E de lá para cá, o serviço público surgiu já de imediato, né? Porque no mesmo momento que eu saí da faculdade, eu entrei no Exército. Então, eu fiquei 7 anos no Exército. No primeiro momento, eu me transferi para o Mato Grosso do Sul. Morei 4 anos lá no Mato Grosso do Sul, retornando para Cuiabá, onde eu fiquei mais 3 anos e completei meu tempo, que é temporário de Exército, como oficial de Exército, né? De lá para cá, eu fiz o concurso público. Eu sou servidor público do município de Cuiabá desde 2010, tá? Ou seja, já tem uns anos aí. E de lá para cá eu vim me encontrando na odontologia, na parte cirúrgica. Tá? Comecei com aquelas cirurgias simples, com a cirurgia dos sisos, fiz a especialização, a pós-graduação de implantodontia, e hoje eu falo assim, que a minha alegria é a parte cirúrgica. Tá? E a implantodontia, para mim, eu até emociono de falar, você entendeu? Você acordar todo dia, você fazer a cirurgia, e você vê o impacto que isso provoca no paciente, num procedimento cirúrgico de instalação de implante, de instalação de dentes fixos, a remoção de uma prótese total que, infelizmente, a odontologia passada era uma odontologia que acabava sequelando muito as pessoas, e hoje a gente vê essas pessoas, esses idosos, no nosso consultório para corrigir esse problema. E nós podermos corrigir esse problema através do implante dentário eu uso muito a palavra transformação, né? É uma transformação que a gente provoca na vida social, na vida financeira, porque isso impacta no trabalho também do paciente, muito grande. Então, assim, eu sou muito agradecido hoje na profissão que eu estou e pelo que eu faço, né? Todo dia, que realmente meu foco é a parte cirúrgica. Cara, não sei se um tempo atrás você lembra, uma vez a gente tava conversando, eu falei assim, cara, hoje em dia tem, eu acho que muito dentista que não indica fazer odontologia, né? E eu falei, cara, eu gosto tanto, minha vida é odontologia, né? Você virou pra mim e falou assim, não, cara, eu indico, porque eu gosto muito e acho a odontologia muito recompensadora. Me perguntaram, eu tô com uma filha de 4 meses, né? 4 meses e meio, e me perguntaram, e se sua filha for dentista? Eu falei, vou adorar. É isso né? aí. A minha tá fazendo odonto. Oh, que bom, entendeu? Eu falei, não, eu vou adorar, porque a odontologia, ela vai, lógico, que chegar a um ponto muito mais avançado do que eu, né? Já vai estar com consultório, pai dentista, né? Então eu sou praticamente o primeiro dentista da minha família, né? Então, assim, eu ia adorar minha filha fazer odontologia, porque, assim, é uma profissão muito bonita, muito transformadora, que causa um impacto muito grande nas pessoas, né?
mas infelizmente muito desvalorizada também, né? Então a gente vive um processo de desvalorização não só da odontologia, hoje a gente vive um processo de desvalorização de todas as profissões, né? Desvalorização, precarização de trabalho, precarização de salário. Então eu acho que é uma luta pela valorização, né, da odontologia. E aí, Cláudio, você também tá com filho pequeno. Você indica, cara, se sua filha perguntasse pra você, eu quero fazer odonto. E aí? Eu tenho certeza, assim, Motinho, que a trajetória que a gente fez, eu também fui, Leandro, o primeiro dentista da família, assim, tem uma tia mais distante, mas eu fui... também tem um primo distante, mas praticamente os próximos também. A gente acaba convivendo um pouco, assim, então, assim, eu fui, da minha família, primeiro profissional da saúde, sabe? E eu acho que, assim, a gente passa por caminhos, assim, como sou o filho mais velho, fui o primeiro profissional da saúde, então a gente vai abrindo alguns caminhos, né? Vai quebrando a cabeça na frente e tal. E sem dúvida nenhuma, cara, eu acho que a odontologia é uma profissão que ela pode entregar, ela pode realizar qualquer tipo de sonho que a gente tenha, né? Então, eu olhar para o meu filho hoje de 2 anos, minha filha de 5 anos, e ver que eles vão sonhar e que a nossa profissão pode sim entregar, ela não tem essa limitação. Eu acho que, claro, que vai passar por vários parâmetros que a gente vai acabar discutindo aqui, mas sim, pode entregar dignidade, pode entregar paixão, pode entregar realização como profissional e como ser humano. Então, seria de muito agrado para mim se os dois seguissem. Claro que a mãe vai puxar um pouquinho para o outro lado também, mas eu não tenho dúvida, se eles seguissem essa trajetória, eu seria muito feliz, muito realizado. Beleza. Leandro, então vamos lá. Presidente do sindicato. E aí, como que tá o sindicato? Quem são os sindicalizados? Como que os dentistas estão vendo isso? Como que o poder público está vendo isso? Como que o dentista é olhado hoje em Cuiabá? Resume aí para nós de uma maneira didática para ver como que está a odontologia. Então, vamos lá. E nesse caminho de vida, né, da odontologia, o serviço privado, eu sempre tive meu consultório, né, eu sempre tive no ambiente privado também, e é uma coisa que eu não abro mão do meu ambiente privado, sabe? Então, se eu for conseguir uma nova ocupação que não atrapalhe minha vida privada, meu consultório privado. Então, nesses anos entre vida pública e vida privada, surgiu o sindicato, tá? Até então desconhecido para mim, tá? O sindicato surgiu logo que eu entrei no serviço público lá em 2010, né? Eu entrei bem no meio de uma grande greve da odontologia. Uma greve em que os profissionais estavam reivindicando melhores condições de trabalho e principalmente melhores condições de salário, que na época o salário da odontologia era muito, muito defasado. E eu entrei no meio desse caminho, então isso já me marcou muito, tá? Em 2010, essa greve. Essa luta durou praticamente 6 meses. 6 meses da odontologia de Cuiabá paralisada em greve, pela luta pela implantação na época do PCCV. E isso foi alcançado com sucesso através de muita luta do sindicato, muita luta dos dentistas que se uniram em busca por essas melhores condições, tá? Então foi implantado o nosso PCCV em 2010, que é o que se encontra em vigor até o momento. Então esse é o primeiro contato meu com o sindicato, tá? Participando desse momento de reivindicação. Anos depois, eu fui convidado a participar da diretoria de sindicato. Então, eu fiz parte da diretoria anterior à atual, que encerrou no final de 2022. Eu era o vice-tesoureiro na época. E no final da gestão, eu fui convidado pela diretoria. Alguns membros anteriores continuam conosco e alguns novos membros entraram para juntar força nessa diretoria atual. E eu fui convidado para estar como presidente do sindicato. Então, foi um momento que a gente fica feliz, lógico, né, por ser lembrado, né? Mas é um momento também extremamente preocupante, né? Será que eu dou conta de um cargo desse, uma responsabilidade dessa, né? Será que isso cabe na minha vida? Será que eu tenho preparo para isso? Mas resolvi, eu não sou muito de fugir, sabe, de alguns desafios, né? Eu falo assim, se não der certo, a gente aprende muita coisa com isso aí.
Então eu assumi esse desafio, nós fomos eleitos, a chapa atual foi eleita, tá, com unanimidade dos votos associados, e desde então eu estou à frente do sindicato na presidência, na gestão atual, que vai de dezembro de 2022 até 2025, tá? E vamos contar um pouquinho a história do sindicato, da parte do sindicato em geral em si. Qual que é a importância da sindicalização? Todos os direitos hoje trabalhistas garantidos pela Constituição Federal e garantidos pela CLT não foram direitos dados a nós por mera vontade política, né? Então esses direitos foram através de muita luta sindical, muita luta de associação de trabalhadores, né, que conseguiu esses direitos de férias remunerada, carga horária diária de 8 horas, descanso semanal, tá? 13º, isso aí foi uma luta de associações sindicais, uma luta sindical. Então, daí a importância do sindicato, tá? O sindicato, ele está lá, ele está aqui justamente para trazer ao profissional melhor condição de trabalho, a trazer ao profissional um salário digno, tá? Na sua profissão, que seja na rede pública ou que seja na rede privada. Trazer para o profissional a valorização do seu trabalho, né? Um profissional valorizado dentro do seu ambiente de trabalho, com salário digno e com um ambiente que dê estrutura para esse profissional exercer a sua atividade, né? E da melhor maneira possível, fazer com que ele tenha que fazer, aplicar no paciente a transformação desejada, isso aí, um profissional valorizado, ele vai trabalhar nesse ambiente de trabalho, seja público ou trabalho, numa forma muito mais feliz. E isso, em consequência, vai levar para o paciente um resultado muito melhor, tá? Então, aí nós chegamos na odontologia que nós queremos, né? E isso aí a gente consegue através de muita luta. Leandro, deixa eu te perguntar, uma percepção que eu tenho, acho que a gente está didaticamente dividido em 3 gerações de dentistas. Aqui eu me considero, assim, acho que o mais novo, 2010, você falou que você já participava disso, exército e tal, eu estava egressando da faculdade. Eu tenho uma percepção, como dentista mais jovem, que o cirurgião dentista ele era mais próximo do sindicato no passado, e à medida que a gente vem avançando, começa a existir um distanciamento da classe odontológica com o sindicato. É uma percepção que eu tenho. Você é à frente do sindicato, você compartilha dessa visão? Hoje o dentista ele é um pouco distante ou não, Cláudia? A visão é um pouco diferente. Com certeza. Eu compartilho dessa visão, principalmente que tudo mudou a partir de 2017, quando houve a não obrigatoriedade da contribuição sindical. Então isso foi um transformador, tá? Eu não vou falar assim que eu sou a favor ou sou contra. Eu falei era necessário, porque acaba uma contribuição sindical, obrigatória, acaba enriquecendo os sindicatos e fazendo com que os próprios sindicatos não tenham obrigação de entregar para o seu associado um trabalho, porque ele já tem uma contribuição obrigatória, tá? Hoje, o sindicato ele é feito praticamente de 90% dos associados hoje é serviço público, o que compartilha com essa sua visão, né? Hoje a maioria dos dentistas é do serviço privado, né? Mas, infelizmente, muitos profissionais de serviço privado desconhecem até da existência do sindicato, tá? Desconhecem a existência desse sindicato que é para lutar pela vida dele, pela vida profissional dele, pelas melhores condições de trabalho. E mesmo no serviço público, ainda temos muitos profissionais que ainda não são associados ao sindicato, entendeu? Que ainda vê um sindicato como um custo, tá? Uma contribuição anual de eu não vou lembrar certinho, mas acho que deve estar R$ 468 por ano. Por ano. Né? Uma contribuição anual. Então, vê o sindicato como um custo, você entendeu? Ou eles vê o sindicato como... Espera que o sindicato trabalhe por eles, lógico, né? Nossa função é essa, né? Mas eles esperam o benefício desse trabalho, você entendeu? E não... Sem um envolvimento, né? E não sem envolvimento.
Então, assim, isso é uma transformação, essa é uma mudança que nós temos que fazer na cabeça dos profissionais, principalmente na nova geração. A nova geração que está saindo das faculdades agora. Saber mostrar a existência do sindicato e mostrar que o sindicato precisa desse envolvimento desse profissional para que ele se fortaleça. Um sindicato feito por poucas pessoas é um sindicato que não é considerado forte perante a gestão pública ou a gestão privada, né? Então, eles precisam dessa mudança de mentalidade para fortalecer o sindicato, independente da pessoa que esteja à frente do sindicato. Tá? Fortalecer o sindicato e que esteja junto, arregaçando a manga, para que possa, no futuro, assumir a frente do sindicato, assumir a frente de uma categoria, essa luta por essa categoria. Que isso aí realmente, se é difícil hoje, com um sindicato, a busca de melhores condições de trabalho, infelizmente, sem o sindicato, isso fica praticamente impossível. Cara, essa associação de pessoas com objetivo comum. É legal você falar isso, cara, porque hoje, eu acho que mais do que nunca, se a gente não entender que hoje o dentista tem muitos colegas aí que não têm condições de trabalho, na rede pública eu acho que falta condições de trabalho, na rede privada tem muitos profissionais que estão mal remunerados, que não estão conseguindo pagar suas contas básicas. Pagar suas contas e ter uma honradez. Uma honradez. No final do Uma alegria mês. para a profissão, porque uma assim, alegria para a profissão. Por mais que a profissão seja bonita, a gente precisa da nossa, do nosso retorno financeiro, né? Porque Sim. isso aí também nos deixa feliz, né? E Leandro, eu acho que por muitos anos, eu acho que por vários fatores, né? A odontologia, o cirurgião dentista é muito individualista, né? A gente não pensa como classe, a gente não pensa como categoria. E eu acho que cada vez mais, eu acho que o pessoal mais novo, que às vezes está passando por maus bocados aí, que a gente já conversou, fez uns outros podcasts aí, e a gente está vendo que nós, mais antigos, tivemos várias oportunidades e tivemos pessoas que nos ajudaram. Esses cirurgião dentistas mais novos, e alguns mesmos que já estão no mercado há algum tempo, tá faltando uma voz, né? E eu acho que o sindicato pode caminhar para isso, né? Eu acho que de um tempo para cá, eu admiro muito o pessoal, as pessoas que estão envolvidas com o sindicato hoje. Eu acho que existem pessoas muito sérias lá, né? E eu acho que vocês estão começando a mostrar. E eu acho que tem pessoas que já estão começando a escutar. Tá? Eu acho que no serviço público isso tá muito presente, mas eu ainda acho que no privado falta bastante. Sim, concordo. Tá? Eu acho que no privado não tem essa linha de pensamento. O pessoal ainda não entendeu que a gente precisa de alguém para falar por nós. Os professores hoje estão totalmente desvalorizados. É outro sindicato, é o sindicato dos professores, mas hoje, quanto tempo que não se fala em hora-aula de professor? O tanto que esse pessoal tá desvalorizado e o tanto que esse pessoal é exigido. Tá? E eu não sei se consequentemente ou não, cada vez mais em várias faculdades, não são todas, os alunos estão saindo com uma formação menor. E com essa consciência que precisa de alguém para falar por eles, está diminuindo cada vez mais também. E a gente tem hoje, né, o piso salarial da odontologia privada e também da pública, que vai ser discutida. Da privada já saiu. Mas assim, o que você vê da parte privada? Como que você vê essa molecada? Tem como atingir eles? Tem... Você falou de uma parte muito importante que me chamou a atenção também, é a questão de a odontologia ser individualista, de nós sermos um pouco individualistas. Mas, Walter, a nossa formação é essa, né? Eu sou de uma época das antigas, mas não tão antigo, né? E naquele momento a gente já tinha essa formação individualista. O dentista era formado para estar sozinho dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu consultório,
trabalhando sozinho no máximo consociar. Eu acho uma falha enorme no ensino da odontologia isso, tirar a odontologia de outros profissões da saúde, né? E hoje a odontologia os dentistas hoje têm uma certa dificuldade de relacionamento profissional com outros profissionais de saúde. Sim. Até pela sua formação extremamente individualista, tá? Vemos também que de lá para cá houve uma enxurrada de profissionais soltos no mercado, o que soma para essa desvalorização que está ocorrendo com a odontologia. De lá para cá ocorreu as redes de odontologia que se espalharam, as franquias que se espalharam no Brasil inteiro, né? Essas franquias que contratam os profissionais com valores muito baixos, né? E não dão condições de trabalho no sentido de poder fazer o melhor, porque trabalha com tempo, o profissional acaba tendo que atender uma demanda muito grande de pacientes, ou seja, em um tempo reduzido, para que ele possa ter um recurso mínimo possível no final do mês para o seu sustento. Então, assim, hoje a gente vê a odontologia dessa forma. Eu acho que uma evolução do sindicato que eu vejo, entendeu? Que a gente tem que lutar por essa evolução é, sim, a construção de decídios coletivos anuais, tá? Isso é uma das ações nossa, não é fácil, você entendeu? A construção desse decídio coletivo, mas é algo que pode impactar o serviço privado, o profissional que está lá sendo contratado por Só para o pessoal entender o que é um decídio coletivo. O decídio coletivo é uma reunião, você entendeu, entre o sindicato, no caso nosso é o sindicato laboral, é o sindicato que representa o profissional, junto com os sindicatos patronais. No caso, que são os sindicatos que representam as empresas contratantes. Nessa reunião, ele chega a um valor mínimo, um salário mínimo, um valor mínimo para ser pago por um profissional. E mais os benefícios. Vale transporte, auxílio alimentação e etc. Né? Então, o decídio coletivo é uma coisa que deveria ocorrer anualmente com a busca de reajustes e a busca de melhores salários para os profissionais. E nas outras profissões isso existe. Isso existe, entendeu? Em muitas profissões isso existe. Então, hoje o sinodonto, ele precisa evoluir nesse sentido, tá? De construção do decídio coletivo, e esse decídio coletivo vai impactar fortemente, principalmente a rede privada. Então, a gente fez um podcast com alguns empresários que são donos de franquias, donos de clínicas e tal, e a gente estava discutindo isso, né? E hoje a gente vê que o piso salarial do dentista por 40 horas é 7 mil, por 20 horas. Por 20 horas é 3 salários mínimos. E o que estava meio se colocando é que assim, aquele dentista que tem uma formação, que sai da faculdade sabendo trabalhar, ele consegue fazer isso. Sim. Né? Agora, o grande problema está sendo aquele menino, aquele cirurgião dentista mais novo, ou aquele que também já está, que às vezes não consegue trabalhar, não consegue produzir tão bem, porque não teve a formação. E a odontologia exige um investimento, né? Para nós trabalharmos, a gente precisa de um investimento, e hoje em dia não é caro você abrir um consultório, comprar um equipamento odontológico, comprar os equipamentos necessários, os insumos para abrir hoje um consultório odontológico é muito caro. E hoje... E além de tudo, você tem alguns colegas saindo da faculdade endividados, né? Endividados. Por FIES, exatamente. por uma os série próprios de fatores. financiamentos que as faculdades fazem, né? Então, assim, são profissionais que já saem endividados da faculdade, que faz a faculdade que não é barata, né? E faz uma faculdade de uma forma bem difícil, uma luta individual pelo sonho da odontologia, do sonho de ser dentista, né? Com uma parte em EAD praticamente. E tem essa questão de EAD na área da saúde, que eu acho extremamente absurdo, porque a odontologia, como qualquer relação, qualquer profissão de saúde, nós trabalhamos muito com a relação, com um contato, pessoa a pessoa, com um contato, aproximação do paciente, sabe? E como que nós vamos... A gente não sai preparado disso da faculdade.
mesmo atendendo na faculdade. Então a gente sai realmente crua, nós realmente aprendemos na nossa vida Na raça. pós-faculdade, na raça. E eu me preocupo muito com essa questão de AD, tá? De qual é o profissional que está sendo formado, qual é o profissional que vai sair da faculdade, né? De um curso EAD. Então é uma discussão no momento, tá? E a odontologia precisa ir forte nessa luta, entendeu? Eu acho que uma coisa muito bacana que aconteceria seria chamar o pessoal das clínicas, chamar o pessoal do sindicato, chamar o pessoal do conselho, todo mundo sentar e chegar num denominador comum, como a enfermagem chegou, porque não pode ficar uma coisa, vamos pegar as clínicas e vamos... As clínicas dão emprego hoje, Sim. né? As clínicas, Eles absorvem muitos profissionais, elas né? absorvem, mas também tem algumas clínicas que estão pagando, que estão remunerando de uma maneira que não é correto, né? A gente está no Brasil, né? Então, eu acredito muito no dissídio coletivo. Eu acho que tem que haver um esforço de todos para que a gente chegue num acordo coletivo. E o dissídio coletivo não é feito apenas por uma parte, né? Lógico. Então... Todos optam, todos falam. optam e chegam num valor que seja bom para todos. Isso. E a partir daí, isso é respeitado pelo Ministério Público. Por Exatamente. todo mundo. Passa a ser lei, né? Passa a ser lei. É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente partindo desse princípio que hoje existe um distanciamento indesejado entre sindicato e profissional, a gente acredita também, olhando pelo lado do profissional, que existe uma boa parte dos profissionais, e a gente pode pegar inclusive os formados recentemente, com sensação de abandono, com sensação de falta de amparo, né? Uma boa parte disso com frustração com o próprio conselho, né? E frustração profissional. Profissional, né? Também, por uma formação que não foi uma formação que não foi a formação desejada, né? E o que eu pergunto é, quais ações, ou qual o trabalho que você acredita que deve ser realizado para a gente resgatar essa essência, para aproximar isso novamente, para que os profissionais voltem a acreditar que em um sindicato inserido, voltem a acreditar que vale a pena essa luta? Eu acho que essa é a pergunta. Existe um trabalho a ser feito para que essa aproximação aconteça? Quais são as ações que seriam necessárias, né? Eu acho importante esse trabalho iniciar desde a faculdade, tá? Então, eu penso que o conselho tem que estar dentro da faculdade, o sindicato tem que estar dentro da faculdade, esses profissionais eles têm que ser orientados sobre seus direitos, tá? Sobre as leis, sabe? Que rege a profissão deles, né? Para que eles saiam da faculdade já conscientes, tá? Para buscar melhores condições de trabalho. Eu acho que falta também para a odontologia, para o dentista, é um problema que eu tive que eu falo assim, o que faltou na minha formação, que eu imagino que hoje em dia deve estar muito pior, né? Sim. É a parte administrativa, né? Do dentista ter uma visão empresarial do trabalho dele, tá? Da profissão, que o dentista não ser aquele profissional apenas que vai estar lá em contato com o paciente, fazendo o procedimento tal e liberação do paciente. Hoje, para ser o dentista, você tem que ser empresário, você tem que saber um pouco de RH, você tem que saber um pouco de finanças, você tem que saber um pouco de contabilidade. Gestão, relações humanas. Relação humana, na parte psicológica, sabe? Hoje a gente vive uma situação de... Eu vejo no meu consultório, é impressionante a quantidade de jovens que faz uso de ansiolíticos por ansiedades, por estresse, né? Então, assim, a odontologia, ela precisa... A formação de um dentista, de um profissional, precisa ser muito mais complexa, tá? Né? Para que ele saia da faculdade melhor preparado para esse mundo, para essa briga de leão aqui fora. Mas, né? E entender que um profissional, um dentista, não é concorrente do outro. Eu acho que tem espaço. Nós temos espaço nessa área. A gente ainda... Nós somos ainda um país de desdentados, né? A gente vê ainda no serviço público algo extremamente comum, que a extração de dente, né? Que a gente pensa hoje ser, poxa, por que extrair um dente? Mas hoje no serviço público ainda é extremamente comum.
até pelo não aumento da até pelo aumento da demanda, da necessidade de pacientes que precisam do tratamento odontológico, porém não teve uma contrapartida do serviço público, aumento dos profissionais, da estrutura física para atender esse paciente. E nós vivemos um momento de crise. O Brasil é um país que vive em crise, né? É uma crise atrás da outra, é uma crise dentro de crise, né? E o Covid trouxe muita gente para o SUS, né? Então, esse momento que nós passamos trouxe muita gente que precisa do SUS. Então, a demanda aumentou muito. E essa demanda, infelizmente, não encontra na rede pública uma contrapartida para sanar os seus problemas. Inclusive, precisa de espaço, precisa de mais profissionais na saúde para dar conta dessa demanda. Muito mais profissionais de saúde. Né? Hoje a gente há um aumento dos profissionais da rede pública, mas não vemos algo tão diferente como há 20 anos atrás. E a gente começa essa conversa falando que a quantidade de profissionais no mercado soltos anualmente é grande, e na outra ponta a gente vê no serviço público faltando profissional para dar conta da demanda. E uma população que precisa de atendimento. Uma população de desdentado, uma população que precisa de um tratamento odontológico. Então a gente vê uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de profissionais, e a gente precisa casar tudo isso, né? Legal. Cara, nós falamos aí da privada, eu acho que tem muita coisa a melhorar no sindicato, e a gente tem que se conscientizar disso, né? O sindicato de outros tempos, talvez, que eu acho que ninguém olhava tanto assim. Eu acho que agora a gente tem que olhar, que a gente precisa de voz, a gente precisa de alguém para defender. Mas e no público? Eu há pouco tempo atrás a gente via notícia que não tinha energia, não tinha material, estava se fechando clínicas, nós estavam perdendo postos de dentista, numa população de desdentados, né? E aí, como está hoje? Nós tivemos uma intervenção em Cuiabá, nós temos o governo. Como que está hoje? Tem condição de trabalho? O dentista consegue fazer o atendimento dele? O resumo da situação pública é o seguinte: nós acabamos de falar agora da necessidade de um aumento da demanda de profissionais, da necessidade de aumento do serviço para uma população que cada vez mais precisa de atendimento odontológico. E nós tivemos recentemente agora, em janeiro, um concurso público da área de saúde do município que não contemplou odontologia. Não contemplou, infelizmente. Então, isso foi uma perda enorme para a odontologia. Tá? Então, esse último concurso público não contemplou odontologia, tá? Não contemplou vaga, né? E nós vivemos em Cuiabá, no município, uma odontologia que já foi referência no passado, Sim. que foi já uma referência nacional. Eu lembro na época do Dr. Narciso. Dr. Narciso à frente, tá? E hoje, de lá para cá, ocorreu uma precarização do nosso trabalho, uma destruição dos nossos postos de trabalho, do nosso ambiente de trabalho. Nós chegamos ao ponto de realmente não ter condições de trabalhar no serviço público, né? A gente está melhorando, né? Através de muita luta do sindicato, porque o sindicato sempre esteve nessa luta de denúncias do Ministério Público, em reuniões com a gestão, em ofícios, sabe? Reuniões, com o objetivo de melhorar o atendimento público. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu, naquele momento, antes da intervenção, essa melhora. Tá? Então, a gente está vendo agora com a intervenção uma melhora, tá, do atendimento público, um pequeno passo, sabe, da odontologia, mas nós temos muito que evoluir, sabe? A gente saiu, eu comento assim, nós estávamos na UTI e hoje a gente está indo pro leito, tá? Então, a odontologia tem muito que melhorar ainda, tá? No serviço público. Mas isso a gente só vai conseguir com a união dos profissionais, porque a odontologia valorizada no serviço público é uma odontologia em que a população reconhece o trabalho, e é uma odontologia que os gestores reconhecem também pela entrega à população. E a ampliação de serviço é consequência de tudo isso, desse trabalho. Então, assim, não podemos... Os gestores não podem pensar na saúde como um gasto. Não, é um investimento. A saúde é um investimento, porque o retorno disso para a população é muito grande.
desse investimento. Mas, infelizmente, a gente vê hoje uma precarização por parte de trabalho, uma precarização salarial, né? Nós estamos numa luta aí para o nosso PCCV aí, que está ainda não saiu, mas eu tenho fé que não vou desistir até sair esse PCCV, né? Vamos para a luta. E eu acho que né? todo cirurgião dentista tem que comentar. Isso é uma coisa que já passou da hora de conseguir. A gente tem que chegar a pressionar. A odontologia privada também pode ajudar. Não podemos deixar isso do jeito que está. Eu acho que os profissionais têm que estar juntos, né? Eu acho que a odontologia chegou num momento que não tem mais volta. Se nós não nos unirmos, rede pública, rede privada, todos os profissionais, não está caminhando para um lugar bacana. Sim. Tá? Se a gente não entender que a gente precisa mudar, que a gente precisa de um pensamento diferente, vai ficar muito difícil. Caminha para um lugar que não é legal. Hoje a gente vê precarização do nosso trabalho, infelizmente, tá? Hoje nós vivemos uma ameaça até da nossa insalubridade. Então, isso é uma ameaça, cara. Sabe? Discutir insalubridade com um profissional, com um dentista que ele tem um risco biológico, um risco físico, um risco químico, a quantidade de materiais em que nós temos contato diariamente, sabe? Hoje, a gente a gente para imaginar, ou, por exemplo, o mercúrio, sabe? Mercúrio, população, ninguém tem acesso ao mercúrio. Mercúrio é coisa de garimpeiro, né? Mas ainda hoje nós temos materiais odontológicos que é a base de mercúrio e na rede pública ainda usa bastante, é extremamente comum. E o profissional, o dentista, ele está em contato com esse tipo de agente, né? Ou seja, uma discussão que era para ser já encerrada. Hoje a gente vê gestores, principalmente no interior, que a gente espera que isso não chegue no município de Cuiabá, tá? Mas a gente vê muitas prefeituras do interior discutindo redução de insalubridade para o dentista. Cara, em vez de discutir melhores condições de trabalho. Leandro, eu tô andando aí o estado, que a gente tá divulgando o Cionte e tá numa campanha aí do conselho como pré-candidato, mas eu fiquei assustado, Cláudio. Nós chegamos em Sorriso, a gente tava conversando com o pessoal lá que faz o serviço público, e eles falaram pra gente, cara, que no PSF todos recebem insalubridade, menos o dentista. A secretária do dentista recebe insalubridade. O dentista não recebe. Cara, não tem sentido isso, cara. É um absurdo, né? É um absurdo, cara. Coisa que não era nem pra discutir. Coisa que não era pra ser discutido mais. Nós temos uma NR15 que nos ampara a insalubridade. Mas é um exemplo que expõe exatamente essa fragilidade do trabalho não ser grupo dentro da classe. Esse é um exemplo nítido do quão frágil é a relação hoje do dentista com o conselho, do dentista com o sindicato. Exatamente. Da desunião de classe, a ponto de você ter todos os profissionais dentro do PSF recebendo insalubridade e o cirurgião dentista não. E aquela sensação de não ter amparo. Pô, quem vai lutar por mim? Quem vai lutar? Entendeu? Então, assim, daí a importância do fortalecimento do sindical. Sim. Tá? Daí a importância de buscar o sindicato, de fortalecer o sindicato, para que o sindicato tenha condições de trabalhar por esses profissionais, para que o sindicato tenha condições de ir lá em Sorriso lutar por esses profissionais. Mas, infelizmente, hoje o sindicato ele é financeiramente estável por uma ação em Cuiabá. Hoje, o sindicato, infelizmente, não tem condições financeiras de pensar numa interiorização, de pensar numa ida, num Sorriso para uma visita a esses profissionais, tá? Por causa justamente que hoje o sindicato vive do quê? De contribuições associativas, tá? Contribuições voluntárias associativas. E essas contribuições são limitadas, infelizmente. Pensando na gama de profissionais que nós temos no estado de Mato Grosso, né, hoje nós temos praticamente 200 associados no sindicato. Com quase 200 quase associados. 10 mil dentistas cadastrados no conselho. A sua opinião, Leandro, baseado nessa informação, cara,
Você acredita que o sindicato, em condições ideais de fortalecimento financeira e engajamento, é uma luta que o sindicato, sim, poderia ajudar, por exemplo, o Sorriso? Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Hoje nós temos ações de Nova Mutum, nós temos ações judiciais pela busca do restabelecimento da insalubridade dos profissionais de Nova Mutum. Tá? O sindicato tem assessoria jurídica justamente para amparar esses profissionais nessas lutas, sabe? O sindicato, quanto mais associados, quanto mais pessoas engajadas pelo sindicato, engajados não só no pagamento de associação, mas engajados na luta, na participação, nas assembleias, nas exigências, sabe? De cobrar. O sindicato tem que ser cobrado, nós devemos ser cobrados pelas nossas ações, né? E precisamos da participação de todos também nessas ações, né? Infelizmente, hoje nós vivemos um momento em que na Assembleia nós temos 10 pessoas. Você entendeu? Então, assim, pensando na valorização da odontologia, nós precisamos tirar um pouquinho do nosso tempo pessoal, do nosso tempo profissional, em prol de uma classe. Quando você fala que a gente precisava de outros apoios, o Conselho poderia ajudar nisso? Financeiramente, não. Você entendeu? Mas com ações que promovessem engajamento, divulgação... Sim, é importante. Eu estive até recentemente com um conselho em algumas visitas em ações do interior, ou seja, o conselho, ele é muito, financeiramente, ele é muito mais forte e ele tem possibilidade de ir mais longe, né? Condições financeiras, condições estruturais de ir mais longe. E eu acho que, assim, conselho e sindicato são duas entidades que não deveriam nunca estar afastadas uma da outra. Porque, assim, são objetivos diferentes, né? Trabalhos diferentes, mas o objetivo é em prol a uma mesma classe, tá? A uma mesma profissão, que é a odontologia. Eu acho que fica uma situação refletindo sobre o que a gente tem escutado ultimamente, justamente andando, você pega uma situação como essa de Sorriso, e a gente, infelizmente, escuta de alguns profissionais que isso não me diz respeito, isso não é da minha alçada, isso é um outro setor. Inclusive, uma resistência para enxergar que esse tipo de problema está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Bem debaixo dos nossos olhos. E que vai chegar aqui. Vai chegar aqui. Você entendeu? É inevitável Cada vez mais perto. Exatamente. É que existe uma decisão judicial que a briga pela insalubridade, por essas coisas, não é função do Conselho. Mas, cara, não é questão de apoiar apenas financeiramente. É questão de apoiar moralmente, e não é só o Conselho também. Somos todos nós. Hoje, a gente tem que entender que a gente tem que parar de colocar empecilhos. Podemos. Se não dá para ajudar de uma forma financeira, tem várias outras formas de se ajudar. O Conselho... a ABO... Isso que eu ia falar, nós temos várias associações aqui que poderia realmente, numa ação tanto do serviço público, tanto do serviço privado, estar junto, né? A ABCD, a ABO, o Conselho, entidades particulares, entendeu? Essas entidades, instituições de ensino. E quanto mais força demonstra nessa união, os gestores têm olhos diferentes para nós. Isso se chama pressão popular. Existe, exatamente. E o gestor e os donos de clínica, todo mundo olha isso. Sim. Dependendo do seu tamanho, dependendo da sua força, o pessoal vai te olhar de uma maneira ou não. E hoje a gente tem que acabar com esse negócio. Fulano tá lá, eu não gosto do... Não, odontologia. Tá? A odontologia tá precisando. Sim. Tá? O sindicato, cada vez mais... tem que aparecer. Porque hoje, quem que vai falar pelo dentista? Sim. Quem que vai falar pelo professor? Quem vai falar pelo menino que está formando? Quem que vai falar pelo dentista do PSF? Pelo funcionário público? Por todos nós, cara. Sim. Hoje eu acho que não tem mais jeito da gente falar assim, não, sindicato não, não dá para fazer. Se nós não mudarmos, vai ficar uma coisa que não é legal. Tá? Eu acho que isso tem que começar de nós profissionais também, né? Os profissionais, tanto da rede privada quanto da rede pública, os novos profissionais que estão indo para o mercado, os antigos profissionais que já estão no mercado, sabe? A conscientização
desses profissionais, da importância do sindicato, da importância de uma representatividade sindical. O nosso sindicato é de fundação de 1987, sabe? E o sindicato, há pouco tempo atrás, correu o risco de fechar as portas, né? Há coisa de 5 anos ou menos atrás, o sindicato quase fechou as portas. Fechou as portas por quê? Questões financeiras e por falta de pessoas que engajem nessa luta. Se interessa, né? Que se interessa, que tome frente nessa luta, né? Então o sindicato correu um sério risco de fechar as portas, né? Hoje eu estou aqui no sindicato, amanhã não estarei. Então é necessário que venham novas pessoas, novos profissionais, novos dentistas engajados nessa luta sindical. Que tome Leandro, a frente disso aí. Isso, né? São exemplos, cara. Se você tem exemplos do sindicato que a gente enxerga como um exemplo de um profissional da rede pública, que é aquele cara que vai lá, se dedica, trabalha, Sim. faz o seu papel, cara, vão aparecer outras. Mas Sim. a gente tem que conscientizar que quanto mais pessoas passarem pelo sindicato, quanto mais pessoas passarem pelo conselho, quanto mais pessoas passarem por outros, mais politizadas serão as pessoas. Sim. Mais pessoas discutindo, né? Mais pessoas trabalhando pelo melhor. Porque senão a gente vai voltar e ter que engolir esse negócio. A insalubridade do dentista não é mais um direito. Exatamente. Tá? Uhum. Não tem como a gente não pensar mais nisso. A mudança tem que acontecer. Sim. Tá? A mudança que eu digo é na cabeça, é na mentalidade. A odontologia matogrossense é muito boa. Sim. Nós podemos fazer as coisas. E a gente tem que parar com esse negócio. Não dá para fazer isso. Porra, se não dá de um jeito, vamos tentar uma outra forma. Existem várias parcerias pública-privadas, existem várias instituições privadas que todo mundo tem interesse que a odontologia vai bem. Sim. Se melhora, pessoal, melhora para todo mundo. E é extremamente importante realmente essa mudança de conscientização. Tudo começa na mudança de conscientização, né? Do conhecimento das funções de cada entidade. Tá? Para que serve cada entidade? Eu acho que todos os profissionais têm que ter ciência disso aí para que possa se engajar nessa luta. Sim. E agregar. É isso que nós precisamos. Tá. Legal. Então, Leandro, para a gente finalizar, hoje a gente tem vários meninos formando, alguns com uma bela formação, outros com uma formação que às vezes não é adequada e a gente precisa entender o porquê disso. Mas assim, você como dentista e como presidente do sindicato, o que você fala para esse pessoal? Qual que é a mensagem que você quer deixar, a esperança e a luz no fim do túnel para esse pessoal? Que, gente, eu volto a dizer, a odontologia tá boa para muita gente, mas tem bastante gente que não tá legal, não. E a gente tem que batalhar. Qual que é a sua mensagem, cara, para essa turma que tá vindo aí? Todo como eu comecei, tá? Esse podcast. Todas as lutas, todos os direitos que nós temos hoje foi mediante muita luta. Nada nós ganhamos de graça, o direito de poder trabalhar, o direito à liberdade, o direito à formação, à educação, né, direito a férias, a um salário digno. Tudo isso foi depois de muita luta. Tá? O que eu falo para esses profissionais? Vocês estão... Eu falo assim, eu sou suspeito, mas vocês estão numa profissão das mais lindas que eu falo, que é a odontologia. Tá? A odontologia muda a pessoa, a odontologia transforma a pessoa, transforma aquela pessoa que está que está triste, com baixa autoestima no seu ambiente de trabalho, que não consegue uma valorização no seu trabalho, não consegue uma ascensão profissional por um problema odontológico, tá? Por uma baixa autoestima. E a odontologia, ela consegue mudar a vida desta pessoa. Entendeu? O que eu falo é o seguinte, entendeu? Tem que vir para o mercado, tem que vir para a luta, tem que se valorizar.
em primeiro lugar, eu acho que a gente deve se valorizar, eu acho que a gente deve trabalhar em condições que sejam dignas para nós, tá? Buscar melhores condições de trabalho, buscar melhores condições de salário, buscar a rede privada para um consultório, porque tem muita gente que precisa da odontologia. A odontologia, é que a gente vive hoje numa época de inteligência artificial que fala que muitas profissões irão acabar. A odontologia nunca vai acabar. Tá? Nunca vai acabar. O profissional nunca vai ser substituído. Tá? Enquanto hoje fala que a contabilidade, muitas profissões vão encerrar, mas a odontologia nunca vai encerrar. Então, nós sempre vamos ter uma demanda, uma necessidade nossa. Então, nós temos que buscar entregar para o paciente, ou melhor, nós temos que entregar, seja na rede pública ou na rede privada, entregar para o paciente mais do que a gente poderia entregar. Porque com isso, você pode ter certeza que você vai galgando o seu caminho dentro da profissão, dentro da odontologia. E o espaço seu, com certeza, vai ser alcançado. Bacana. Pessoal, mais uma vez eu fico feliz e eu começo a acreditar cada vez mais, eu já acredito, né? A odontologia de Mato Grosso, pessoal, pode. Tá? Hoje a gente viu que o sindicato está muito bem representado. Eu conheço as outras pessoas que trabalham com o sindicato, são pessoas respeitadíssimas no meio da odontologia. Existe uma credibilidade crescente hoje no trabalho do sindicato. Eu acho que cada vez mais a gente tem que apoiar o sindicato, independente de público, de privado, porque é o sindicato que vai nos ajudar depois. E como eu falo, cara, Mato Grosso tem profissionais habilidosíssimos, capacitadíssimos, e a odontologia pode. Da mesma forma que o sindicato pode, nós também podemos. Valeu?